Às vezes, surge um exemplo de como a internet e a mídia podem ser incrivelmente tendenciosas. E eu penso, não é possível, não tem como. Eles são tão descarados sobre o quanto tentam manipular e deturpar a verdade. Simplesmente não tem como. E, meus amigos, estou falando de ninguém menos que a Wikipédia. Wikipédia, eu ouço vocês perguntando, por que Meira K se importa com a Wikipédia? Aqui vai um motivo simples. Muitas pessoas ainda buscam informações na Wikipédia até hoje. Elas vão ler um documento ou página web e entender o necessário sobre um conflito ou questão. Agora, o problema da Wikipédia. O principal problema da Wikipédia é que as pessoas podem editá-la, mudá-la e alterá-la, desde que forneçam as fontes corretas para isso. O que significa que se você criar uma fonte online e depois colocá-la na Wikipédia, pode manipular as informações que as pessoas veem como fatos. Lembre-se, quando alguém lê uma página da Wikipédia, assume que aquilo é uma apresentação imparcial de informações exatas e factuais, exceto pelo fato de que não é isso. Eu nem vou entrar nas reportagens que ouvimos e descobrimos nos últimos dias sobre o Hamas treinando para alterar as informações. Certo, manipular a Wikipédia é algo totalmente diferente do treinamento. Quero falar sobre como governos usam a Wikipédia para nos manipular e criar vieses prejudiciais às nossas sociedades. Estou falando sobre o que ocorre no Reino Unido. Você sabe toda essa história daquele egípcio que era apenas um prisioneiro inocente. Keir Starmer apareceu em público dizendo: "Estamos muito gratos por você estar em casa. Você é um ótimo exemplo de cidadão." Então descobriram que esse cara tem muitos tweets contra judeus, policiais e brancos, porque ele é basicamente uma pessoa alinhada com terroristas. Surpresa, ele é um islamista. Apesar de Keir Starmer dizer: eu não sabia de nada, blá blá blá. Na verdade, temos provas de que ele foi mostrado as evidências há 2 anos. Então ele sabia exatamente que esse cara é uma pessoa terrível. E temos mais evidências do fato de que Keir Starmer representava islâmicos mais radicais antigamente. O primeiro-ministro da Inglaterra está sendo uma vergonha. Hoje quero mostrar como eles fazem isso e conseguem se safar dessas situações. Para isso, vamos comparar 2 páginas da Wikipédia. Quero deixar claro que a ideia não foi minha. Eu encontrei isso em um tópico no X, que achei absolutamente fascinante. Deixa eu pegar aqui. Foi de um cara chamado Ashley Hinsberg. Ok, vai lá conferir ele. Ele comparou 2 entradas da Wikipédia, uma do Tommy Robinson e outra do Alaa Abd al-Fattah. Ok, e isso é uma verdadeira aula de manipulação da informação. Porque são 2 homens britânicos, ok, e ambos estão com problemas com o governo do Reino Unido. Ainda assim, as descrições deles parecem extremamente diferentes. Vamos ler a do Abd al-Fattah. Ok, vamos começar com essa. Alaa Ahmed Saifer, conhecido profissionalmente como, é um desenvolvedor de software egípcio-britânico, blogueiro, ativista e ex-prisioneiro político. Quando você lê isso, você pensa, ok, ele parece ser uma boa pessoa. Estou sentada no lugar errado da câmera. Desculpa, ele parece ser uma boa pessoa. Em 2006, Abdel Fattah foi preso pela polícia egípcia e libertado 45 anos depois, sem acusação. Ele parece inocente. Foi preso no Egito por organizar protestos sem autorização e solto sob fiança. Blá, blá, blá. Ele parece bem inocente. Ok, vocês concordam comigo agora? Lembre-se, essa é uma pessoa que disse coisas realmente nojentas. Nos tweets, ele atacou brancos e policiais, dizendo que gostaria de matá-los. Isso é uma paráfrase, etc. E ele é descrito aqui só como prisioneiro político do Egito. Vamos falar do caso do Tommy Robinson, porque é insano. Mas antes, inscreva-se. Confira os links na descrição abaixo se você quiser ajudar a apoiar a resistência de forma geral. Somos muito gratas por ter você aqui. Estamos realmente criando uma revolução, meus amigos. Temos exatamente 81 mil seguidores. Vou conferir o número em um segundo. Estamos com 81.164.000 seguidores. Precisamos muito chegar a 100 mil seguidores. Se você está vendo este vídeo, compartilhe com quem ainda não segue.
A gente pode chegar lá bem rápido e aí talvez a gente faça algo divertido para comemorar. Comenta aqui embaixo e me diz o que você gostaria de fazer quando a gente chegar nos 100 mil. Estamos juntos. Estou animada. Vamos ler Tommy Robinson. Lembre-se, ele é um árabe egípcio que é um prisioneiro político. Este é Tommy Robinson, um inglês branco. Stephen Christopher Yaxley Lenin, conhecido como Tommy Robinson, é um ativista britânico de extrema-direita e um dos principais militantes anti-Islã no Reino Unido. Robinson tem um histórico de condenações criminais. Você viu a diferença entre eles? O primeiro parece um cara legal que foi preso por engano. Esse cara parece um terrorista terrível. Robinson integrou o Partido Nacional Britânico, de ideologia fascista, entre 2004 e 2005. Em 2012, foi vice-presidente conjunto da HE, cofundou e liderou a defesa inglesa. Em outubro de 2013, tornou-se mais falante. Tudo bem. Robinson cumpriu 5 penas de prisão entre 2005 e 2025 e em 2013 ele entrou legalmente nos Estados Unidos usando o passaporte de um amigo. Em 2018, ele quebrou ordem judicial ao transmitir réus entrando no tribunal antes da sentença no Facebook ao vivo. Ele apareceu no site americano de extrema-direita InForce para pedir asilo político. Certo, a linguagem aqui, a linguagem que temos. Robinson foi condenado por difamar um refugiado de 15 anos, acusando-o falsamente de agressão. Robinson foi condenado a pagar 100 mil após violar uma liminar ao repetir a difamação. Blá, 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 blá. Há tantas palavras aqui, estou lendo pelo celular. Caso não tenha ficado claro, parecem profundas. Enquanto isso, Abdel Fattah foi solto após passar quase 12 anos preso. Ele foi perdoado, junto com outros 5 prisioneiros, depois que Al-Fattah se mudou para a Grã-Bretanha. Após sua chegada, ele se tornou alvo de polêmica por causa de suas postagens nas redes sociais. Não, eles não o descrevem como ele se mostrou nessas postagens nas redes sociais. Isso é algo que eu estou te prometendo. Eles fariam isso com Tommy Robinson, mas aqui só falam, percebe? Destacamos isso? Ele se tornou alvo de controvérsia por causa de suas postagens antigas nas redes sociais. O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, recebeu Abdel Fattah no Reino Unido. Sam fez campanha por sua libertação e Starmer disse que o caso era prioridade de seu governo desde o início. Isso, para mim, é um dos exemplos mais revoltantes de manipulação total e completa da mídia. Vou ler um pouco sobre esse tweet para vocês porque acho que é realmente importante. Esse cara fez um trabalho muito bom. Há 2 entradas, 2 britânicos, ambos sujeitos a ações do governo do Reino Unido, mas as entradas não poderiam ser mais diferentes. A frase inicial do artigo da Wikipédia sobre Alá o apresenta como desenvolvedor de software egípcio-britânico, blogueiro, ativista e ex-prisioneiro político. Novamente, parece algo meio inocente. O texto principal continua contando uma história comovente sobre a perseguição de um valente lutador pela liberdade. Segundo a Wikipédia, Al-Fattah foi preso por organizar protestos e proteger mulheres em manifestação contra a violência policial. É blogueiro, desenvolvedor de software, polemista político, filho incrível e pai saudoso do filho. Ele ganhou prêmios de prestígio. A introdução ignora que Al-Fattah incitou assassinatos de judeus, brancos, policiais britânicos e crianças, além da tortura de suas mães. Não cita sua negação do Holocausto ou homofobia. Esse é só um exemplo do que Al-Fattah escreveu ao longo dos anos. Se não pudermos matar os policiais, vamos encontrar uma célula terrorista para matar seus filhos e torturar suas mães. O grupo islâmico estava certo. Devemos matar todos os policiais. Nenhum remédio pode reverter a vontade de Deus. Ele deveria direcionar sua raiva a Deus por ter criado aqueles. Apesar disso, a seção introdutória, que é fundamental no artigo da Wikipédia, não faz nenhuma menção ao ódio vil de Al-Fattah pelos gays ou ao seu apoio aberto ao Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Em vez disso, você encontra uma frasezinha bem pequena no final da introdução, sobre postagens polêmicas nas redes sociais. A inteligência artificial é treinada nisso, e é o que o Google mostra ao público. O Google cita diretamente a primeira frase do artigo da Wikipédia em seu painel sobre Al-Fattah. Pergunte ao Google, quem é Alá Abdel Fattah? A resposta é a mesma da Wikipédia. Desenvolvedora de software egípcio-britânica, blogueira, ativista política e ex-prisioneira política. Agora olhe a entrada sobre Tommy Robinson. A frase define Tommy Robinson como ativista britânico de extrema-direita e um dos principais militantes anti-Islã do Reino Unido.
Robinson tem um histórico de condenações criminais. Que diferença faz uma afiliação política ou religiosa? Mas não pare por aí. Esse comportamento é nojento, é repugnante. O parágrafo seguinte chama Robinson de fascista, usando o tom da Wikipédia para apresentar isso como fato, não opinião. O resto da introdução parece uma ficha criminal em formato de enciclopédia. Inclui não apenas uma lista de condenações, mas também cita investigações abertas e em andamento. Então, tanto faz para a tão amada presunção de inocência do Wikidata. A entrada de Robinson inclui acusações não comprovadas de ser agente do Kremlin, espalhar desinformação russa e divulgar teorias conspiratórias sobre a Covid. A entrada da Wikipédia é um dossiê e um ataque reunidos em um pacote informativo organizado. A forma como é apresentado é alarmante e o sentimento é extremamente negativo. Mas, para os jihadistas que querem que pessoas como eu, e provavelmente você, sejam assassinadas, é uma festa de adoração. Isso não é só sobre a Wikipédia, é sobre como o ecossistema da informação funciona, como uma visão politicamente motivada da verdade se concretiza em um fato simples. Esse é apenas um exemplo. Existem milhares de outros como esse. Temos um problema em nossas mãos. Porque, à medida que avançamos para uma era de inteligência artificial, vamos ver cada vez mais exemplos de como esse tipo de coisa apaga a verdade do público. Quando há alguém por aí que incita diretamente à violência, isso deveria ser algo que todos soubessem. Se você acha que Tommy Robinson é realmente essa pessoa terrível, tudo bem. Você pode tentar mostrar as evidências disso, mas não apresente opiniões como provas concretas em uma página da Wikipédia, vista como fonte básica de fatos. E então, não fazer o mesmo com pessoas que literalmente agem, acreditam e apoiam entidades que são terroristas. Porque essas pessoas pertencem a um grupo que você não quer, de certa forma, gerar mais racismo. É uma questão acima de mim, novamente. Tenha qualquer problema que quiser com Tommy, mas não faça isso. Não ouse correlacionar os dois, e ainda assim encobrir completamente um, e então, realmente manipular e ser tendencioso contra o outro. É simples. Isso ocorre porque um é islamista e o outro é branco. E tem havido tanta pressão para criar racismo contra pessoas brancas. Porque temos tanto medo de sermos chamados de racistas contra outros tipos de pessoas, outros tipos de minorias, que neste momento simplesmente não são mais minorias. Islamistas não são mais uma minoria, eles simplesmente não são isso. Essa é a realidade e precisamos ter muito cuidado. Porque se você está olhando a Wikipédia e se você está olhando a inteligência artificial como fontes de informação, você precisa entender o quão incrivelmente fácil é ser manipulada. Só pela linguagem, só pelo tom. Se você lesse aquela página da Wikipédia sobre esse cara, e se todas essas coisas sobre ele não tivessem sido expostas, você teria pensado que ele é um cara bom, quando na verdade ele é um radical. Se você lesse esta página da Wikipédia sobre Tommy Robinson sem conhecê-lo, acreditaria de novo que ele é uma pessoa ruim. Podemos debater até o fim dos tempos se Tommy é uma pessoa boa ou ruim? Sim, podemos. Podemos ter muitas conversas sobre isso. Entendo que esse tema é complicado para quem teme grupos de extrema-direita na Inglaterra. Entendo, não vejo problema. No entanto, o viés é inacreditável e é exatamente assim que a mídia manipula ao longo de anos e anos e anos e anos. E faz com que as pessoas caiam em uma narrativa em que acham que os islamistas são bons e os brancos são maus. E é assim que chegamos até aqui hoje. Não é tão bom, né? Obrigada pela atenção.